Do Jornal Público, este é o P24, eu sou o Ruben Martins. Da noite passada fica o jantar de comemoração dos 75 anos da Aliança Atlântica, a NATO, que reúne por estes dias em Washington os vários líderes da Aliança Atlântica. Desta vez, com uma guerra na Europa, a ameaça de escalada e a imprevisibilidade sobre o que se passará nos Estados Unidos depois deste novembro, com as eleições presidenciais, vamos diretos a Washington, à boleia da enviada especial do Público, Rita Cisa. Pedir desde já desculpa porque a Rita está na sala de imprensa desta cimeira e o som não está nas melhores condições. Hoje é quinta-feira, 11 de julho. Rita, bem-vinda ao P24. Obrigada. A NATO chega aos 75 anos com uma cimeira de aniversário em Washington, na capital dos Estados Unidos. A primeira pergunta que te faço é se neste momento ainda existem razões para esta aliança existir, como sempre existiu ao longo destes últimos 75 anos, ou se há uma alteração tal do espectro geopolítico e até mesmo de possíveis vencedores em eleições, e aqui falo especificamente em relação às presidenciais norte-americanas, que colocam a existência da NATO sob ameaça. O contexto geoestratégico que tu mencionaste até torna a NATO uma organização mais relevante para os seus membros nesta altura do que provavelmente quando foi a sua criação, porque nesta altura eles estão confrontados com uma guerra em curso, não é? E na altura estavam confrontados com o rescaldo de uma guerra absolutamente devastadora, brutal, de escala mundial, mas atualmente o perigo que é identificado é quase da mesma ordem de magnitude, porque a agressão da Rússia contra a Ucrânia já não é só uma questão regional, mas pelo facto de a Rússia ser uma potência nuclear e pelo facto de o mundo agora estar mais interligado também em relação à arquitetura de segurança dos vários países com que a Rússia se confronta. Portanto, não é menor a relevância da defesa coletiva do território europeu e também, por extensão, não é, do território dos Estados Unidos e do Canadá, que apesar de tudo estão longe da frente, não é? Estão longe da frente de batalha, mas onde se sentem também as consequências desta agressão múltiplas, é? Económicas, sociais, etc. Relativamente às eleições, pois sim, não creio que a NATO vá acabar se Donald Trump for eleito presidente dos Estados Unidos em novembro, mas é um facto de que a NATO, a acreditar que vai executar o programa que os seus conselheiros de segurança têm andado a pormenorizar, é um facto que a NATO deixaria de funcionar da forma como funciona agora. Mas também é verdade que Donald Trump já teve 4 anos na Casa Branca e durante esses 4 anos a NATO não só sobreviveu como até acabou por se fortalecer, e essa é uma mensagem que tanto o secretário-geral Jens Stoltenberg como muitos dos países que fazem parte da NATO não se cansam de repetir, que é a mensagem de que não é por acaso que nestes anos, que são os anos correspondentes à postura mais agressiva e interventiva da Rússia também no flanco leste, foi o período em que os aliados definitivamente aumentaram o seu investimento no setor da defesa. Foi o período em que a NATO fez aprovar novos planos militares que permitem uma prontidão total e que permitem mostrar a qualquer adversário que a aliança está pronta não só para
para proteger cada centímetro do seu território, como há minutos disse o presidente Joe Biden, como sobretudo para, em caso de ataque, defender como um escudo impenetrável os países aliados. E também fez aprovar, já não agora, mas já aprovou em Madrid há 2 anos, um novo conceito estratégico onde identifica uma série de novas ameaças, sobretudo a China, que não é ainda classificada como uma ameaça, mas como um desafio, portanto, que projetam a força da aliança até muito para além do seu território geográfico, não é? Portanto, neste período, um pouco também é um facto que movidos por esse receio ou pressão de uma futura administração Trump, os aliados têm estado um bocado a trabalhar em contrarrelógio para evitar precisamente o cenário mais inclusive é Portugal. Isso, mas também mas por outro lado não temos sempre que ter em conta que antes de Trump este super desenvolvimento, não é? Este NATO on steroids, deve-se sobretudo a Vladimir Putin e à guerra de agressão que lançou contra a Ucrânia. A guerra na Ucrânia é a maior ameaça à estabilidade no continente. A questão é até que ponto é que isto pode escalar para uma guerra que envolva diretamente a NATO. Há entre os aliados alguma sensação de que é inevitável este escalar do conflito, ou o conflito dificilmente passará das fronteiras da Ucrânia, por onde hoje está confinado? A sensação que é mais do que uma sensação, é uma garantia, portanto é uma certeza de que a escalada na guerra será sempre responsabilidade da Rússia e nunca da NATO. A NATO não faz parte do conflito e o apoio que a NATO dá à Ucrânia é um apoio que foi pedido pela Ucrânia. A NATO não decidiu, agora vou apoiar este país contra a Rússia. A NATO está a apoiar a Ucrânia a pedido do governo ucraniano. E esse apoio, enfim, é preciso lembrar que em fevereiro de 2022 a NATO tinha dito que o apoio da NATO era um apoio não letal. E, aliás, até agora, só nesta cimeira de Washington é que o apoio da NATO se vai transformar num apoio militar letal, porque até agora todas as contribuições são feitas bilateralmente pelos aliados da NATO, mas num quadro numa dinâmica que está fora da aliança, portanto, num chamado grupo de apoio à defesa da Ucrânia, que é liderado pelos Estados Unidos e que agora vai ser integrado na estrutura da NATO. Há unanimidade então de todos os Estados-membros neste apoio? Todas as decisões na NATO são tomadas por consenso, portanto são unânimes, nem sequer há votação, as decisões são consensuais, portanto sim, existe, independentemente das reticências que o primeiro-ministro húngaro possa ter e até, enfim, apesar de ter conseguido negociar que o seu país se vai manter fora do quadro das contribuições para esta nova estrutura da NATO de apoio à Ucrânia, mas não bloqueia, não há aqui um bloqueio ativo da Hungria a este tipo de decisões. Agora, tu tens uma série de discussões paralelas que por exemplo, começaram em fevereiro, quando o presidente francês falou na possibilidade de a NATO, os aliados da NATO, enviarem forças para o território ucraniano, porque nesta altura o que tu tens é material militar aí para a Ucrânia para ser, enfim, há pequenos núcleos de pessoal militar de países aliados no manuseamento de alguns equipamentos, mas não tens tropas no terreno. Portanto, essa discussão existe e temos ouvido sempre o secretário-geral da NATO dizer que essa possibilidade, portanto, terias de ter tropas ocidentais na Ucrânia, nunca em missão de combate, mas em missão de apoio técnico ou de treino, não faria da NATO uma parte do conflito. Portanto, há sempre esse cuidado, porque de facto
o envolvimento direto da NATO, não é? Uma espécie de um declarar de guerra da NATO contra a Rússia, seria o equivalente ao declarar da Terceira Guerra Mundial, e isso não vai acontecer. Estes últimos tempos também ficam relativamente marcados por este pedido do presidente Zelensky, que inclusive está aí nessa cimeira em Washington, não só de apoio, mas também de adesão à própria Aliança Atlântica. Até que ponto é que isto é um objetivo alcançável para a Ucrânia? Imagino que em guerra seja mesmo todo impossível. Enquanto a guerra perdurar, não vai haver uma adesão, mas a cada ano esse objetivo se torna mais concretizável. O que é que eu quero dizer com isto? Todas as declarações finais das cimeiras da NATO, desde a famosa política da porta aberta de 2008, não é? Portanto, desde que em Bucareste foi dada a perspectiva da adesão à Ucrânia, tem referido que a Ucrânia será um membro da NATO no futuro. Mas depois da agressão da Rússia, tu tens visto em cada um destes documentos anuais acrescentada a linguagem que torna, que concretiza esse objetivo para um futuro. Enfim, a linguagem costuma variar entre assim que as condições o permitam, assim que as circunstâncias possibilitem. Não faz muito disso, mas este ano vai um pouco até mais longe, e embora não haja um convite formal, esse convite formal nunca vai acontecer enquanto o conflito estiver aberto, mas acrescenta que esse processo é irreversível. Portanto, há aqui uma garantia ao governo de Kiev, e sabemos bem que isto tem um efeito psicológico sobre as forças armadas ucranianas, não é? Forte, mas portanto há aqui uma espécie de uma garantia cada vez mais, já não é só uma promessa, é de facto uma certeza de que a Ucrânia será um membro da NATO assim que esta guerra terminar. E Zelensky está consciente disso. O ano passado em Vilnius ele provocou um mini terremoto diplomático porque não gostou da linguagem que tinha sido negociada para essa declaração, achava que era preciso ir mais longe. Este ano não só conseguiu essa linguagem, embora não tenha conseguido o convite formal, mas sobretudo vem cá buscar aquilo que tem vindo a exigir desde o princípio do ano, que é mais apoio militar e também uma ofensiva diplomática política junto das autoridades norte-americanas, junto da opinião pública norte-americana, precisamente antecipando essa possibilidade de uma mudança de poder nos Estados Unidos. E, portanto, a linguagem dele neste ano já não é tão forte em relação à adesão, é mais forte em relação ao facto da Ucrânia não poder ficar sozinha em termos de abastecimento, portanto, de ter garantias de que todo este fluxo de armamento para travar as sucessivas ofensivas da Rússia não vai ser travado por uma eventual administração Trump. Rita, muito obrigado. É o grande tema em destaque fotográfico na edição do Público desta quinta-feira. Portugal anuncia maior investimento nesta cimeira de aniversário dos 75 anos da NATO, com uma fotografia de Joe Biden e Luís Montenegro. O Ministro da Defesa, ao público, garante que não haverá batota ou cativações nesta tentativa de chegar aos 2% do PIB com defesa em 2029. São palavras de Nuno Melo ao público. É quinta-feira e por isso daqui a pouco estará disponível o episódio do Poder Público desta semana. Fica o convite para ouvir o podcast de política, da secção de política do Público, com a análise política da semana. Da minha parte, Ruben Martins, é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.